E aí pessoal, hoje eu vou trazer uma novidade dentro do software do MedLink, que é a ferramenta do Med Checkpoint. E o que é essa ferramenta? É uma ferramenta nova que traz um relatório. Então a gente consegue trabalhar dentro dos nossos casos um relatório que vai ter fotos, vai ter informações. É uma forma muito clara e interessante da gente poder discutir, mandar para o colega, mandar para o paciente, gerar então até uma assinatura, deixar um logo. Então é bem interessante. Organiza então o nosso caso, que foi totalmente planejado lá no nosso MedLink. A gente pega esse caso, a gente inclui fotografias e a gente pode colocar algumas anotações que sejam importantes e a gente gera um relatório. Esse relatório vai ser exportado e a gente envia para quem a gente quiser. E até para a gente salvar no nosso sistema, para que a gente entenda e consiga ver mais facilmente o que a gente planejou. É muito comum a gente fazer um planejamento e muito tempo depois a gente poder voltar e ter que ver se tem alguma informação, alguma coisa que a gente anotou. Então a gente deixa tudo pronto, organizado e a gente pode deixar salvo em qualquer pasta e também dentro do nosso MedLink. Fica até o final desse vídeo e eu vou te mostrar passo a passo como que a gente gera esse relatório. Bom, pessoal, eu estou aqui dentro do MedLink, então essa versão que eu estou trabalhando hoje é a 3.4.7. Qualquer um pode baixar o MedLink, é um software que ele é gratuito, a gente pode trabalhar. Eu tenho uma série de vídeos, um playlist bem grande. E a ferramenta nova que a gente tem é o Checkpoint. Se você ainda não baixou, não fez a instalação dessa ferramenta, a primeira coisa que é boa a gente entender é como faz para a gente baixar. Então existem várias ferramentas. Eu vou aqui então na nossa aba de App Box. Essa aba então ela vai nos mostrar todas as ferramentas, tanto para que a gente utilize dentro do software do MedLink, quanto de integração, gerenciamento que tem. E a gente vai procurar onde está. A gente tem aqui. Eu já instalei, mas se ela não estiver instalada ainda para vocês, a gente vai clicar aqui embaixo. Aqui, ó, por exemplo, tem o exemplo de uma outra ferramenta que não está instalada. Então, a gente só clica nesse botão azul que vai estar aqui embaixo. Clica para poder instalar e quando ele tiver uma nova atualização, ele vai nos mostrar aqui atualizar. A gente atualiza. Depois que ela está instalada, ela vai aparecer na aba superior a partir da hora que a gente clica em algum caso. E eu vou pegar então um caso aleatório aqui para a gente poder trabalhar. Quando a gente clica no caso, ele vai abrir sempre, né? O Med ele abre uma linha com todos os apps que estão instalados no computador que a gente está trabalhando. É bem interessante porque a gente só precisa instalar os apps que a gente vai trabalhar, porque cada app que a gente instala, a gente ocupa um espaço. Então a gente não tem necessidade de baixar todos os apps. Então, eu só baixo aqueles que são interessantes e que a gente usa. E se por algum motivo algum app não seja mais interessante, a gente pode até desinstalar para que ele não ocupe espaço. Então, eu abri um caso, que foi escaneado. A gente vai então clicar no nosso ícone do Checkpoint, que foi instalado anteriormente. Ele vai abrir os dados. Então, a gente vai escolher esse nosso caso aqui. Clicamos em cima, ele vai nos mostrar algumas fotos, né, de todos os ângulos do caso que foi escaneado. E a gente vai poder então editar esse nosso relatório, que ele é muito interessante. Quando a gente abre, então ele nos pergunta aqui, listar áreas para consulta, a gente diz que sim, porque em algum momento esse escaneamento ele vai automaticamente nos mostrar alguns possíveis erros que a gente possa ter. A gente pode já deixar ele como sim para poder abrir e se a gente achar que não for interessante alguma coisa que ele nos mostrou, existe uma aba de uma lixeira que a gente pode apagar. Então a ideia é essa, a gente conseguir fazer isso, ver todas as áreas que tem algum problema. Então nesse caso ele nos mostrou algumas coisas, eu não acho interessante, a gente já apaga, excluir. Então ele vai nos mostrando alguns problemas que a gente possa ter que ele mesmo achou. E se a gente quiser, a gente pode então criar algumas fotos, a gente vai fazer isso depois. Vamos lá, então aqui nessa região ele está nos mostrando um espaço, eu poderia deixar então escrito e escrever aquilo que tem algum problema aqui, não é tão interessante, eu vou excluindo e vou deixar só aqueles que são interessantes para mim. Vou excluir esses dois. E vamos, por exemplo, utilizar um desses para mostrar aqui. Bom, então a gente vai utilizar essa imagem que o software nos trouxe. Então vamos entender que fosse uma cárie nessa região, o software nos trouxe. A gente pode nós mesmos fazer algumas fotos de alguma região e colocar como informação nesse relatório. Vamos utilizar essa que ele trouxe para que a gente possa então gerar essas informações para um relatório. Vamos lá, primeira coisa, selecionar um diagnóstico, uma cárie inicial. Eu deixei colocado aqui. Seguinte, a gente pode selecionar o tratamento que a gente vai fazer. Por exemplo,
uma restauração. Clicamos em uma restauração, posso colocar um custo estimado, então se isso aí a gente vai mandar para o nosso paciente, a gente pode mais ou menos já colocar, vamos lá, R$500, uma restauração. Eu posso definir uma data para esse tratamento, bom, daqui uma semana, às 9, 10 da manhã, beleza. Eu vou também adicionar algum detalhe, utilizar resina composta, beleza, já deixo tudo informado e aí a gente consegue salvar essas informações, né? Aqui eu posso modificar a minha imagem pela vista que a gente tenha, né? Modificar lá por cima ou enfim lateralmente. Eu posso modificar o modo de exibição, se é mais brilhante, se é monocromático, então se tem como se fosse um modelo, eu posso deixar como que eu quiser. Eu posso também exibir ou não esse sinal visual que o software nos trouxe, né? Que seria aquela imagem verdezinha que mostrou a nossa cárie. E eu posso então exibir ou não essa área com notas. E além disso eu posso fazer uma nova foto, né? Ou só de alguma região para poder trabalhar. Além disso, nessa parte lateral, eu posso exibir a minha maxila, seja ela transparente ou totalmente visível, ou deixar ela de fora da nossa visualização. Tanto a mandíbula também, que seria o nosso caso que eu estou avaliando, deixar ela com alguma transparência, então colocar ela ou não no nosso relatório e mostrar então tudo aquilo que seja interessante para que se crie um relatório e a gente possa então enviar para o nosso colega, nosso paciente, ou mesmo deixar salvo do nosso sistema. Para a gente terminar então o nosso relatório, essas informações quando estão em vermelho aqui em cima, a gente precisa clicar e tirar esse íconezinho vermelho, que na verdade ele só quer que a gente termine, então para a gente poder finalizar, que aqui não abriu a aba de finalização, qual é o dente que a gente está trabalhando. Nesse caso, então, seria o dente 37, eu vou clicar em 37, vou nessa imagem aqui também, vou colocar o dente que a gente vai trabalhar, e depois que eu termino de marcar isso, a nossa aba de finalizar, ela fica então azul, para que a gente possa então terminar esse nosso relatório. Então, a gente fez, então, marcou quais dentes que a gente quer trabalhar, qual tipo de trabalho que a gente vai fazer, e a gente vai então clicar em finalizar. E o nosso software abre uma aba, né? Então mostrando as fotos que a gente tem do nosso caso, qual é o dente que a gente vai trabalhar, foto daquela imagem da região onde a gente visualizou, então, nesse caso, uma cárie, tudo que a gente anotou, então, com o custo, que tipo de tratamento que a gente vai fazer, datas, e a gente pode, então, incluir ou não o nome da nossa clínica, incluir o nome do profissional, então eu vou colocar Dr. Celso Adame, e a gente pode então gerar um código para que a pessoa tenha, só abra então o nosso relatório com aquele código. Então, um código de 6 dígitos. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele já deixou pronto. Eu posso também gerar uma assinatura virtual, então a gente pode assinar aqui. Deixa a nossa assinatura virtual já pronta e a gente finaliza então o nosso relatório. A gente pode colocar então uma série de coisas, mais fotos, mais informações. Então a gente utilizar esse checkpoint é bem legal. A gente pode então gerar esse PDF, né, para que a gente possa visualizar e mandar para outras pessoas. Ele vai enquanto isso gerar então essa nota finalizada. Quando ele termina, ele nos abre essa aba, ó, mostrando aqui, né, o nosso checkpoint. Então aqui no nome da minha clínica, Adame Odontologia, define-se para fins de referência, enfim, então é interessante. A data que ele foi criado, então as nossas fotos, qual o trabalho que eu resolvi fazer para esse meu paciente, então, que é uma restauração do 37, eu acho muito interessante, porque a gente consegue visualizar o nosso escaneamento, né? Eu acho que o scanner ele é uma ferramenta de venda, então a gente consegue visualizar de um modo bem simples e didático para o paciente, grande, para que ele visualize aquela cárie que o paciente tem lá no último dente. Então, o que é a explicação do diagnóstico, valores, tudo que a gente anotou, deixamos tudo pronto e a gente pode então compartilhar essa informação, né? Então, se a gente for aqui na aba de Share, a gente compartilhe, ele cria, né, um QR Code. Ou aqui a gente pode então clicar para copiar, né, esse link, ou a gente pode também clicar nessa aba que tem esses quadradinhos aqui e já enviar de alguma forma, via WhatsApp,
via e-mail, então tudo que está catalogado aqui a gente pode enviar diretamente esse nosso relatório para que a gente possa visualizar. Eu vou compartilhar para mostrar para vocês como que funciona então esse nosso QR Code. E agora então eu vou mostrar para vocês no meu celular, vou gravar a tela aqui, pegar e tirar uma foto do QR Code, entrar no link, né, que esse nosso QR Code nos mostra. Quando a gente abre aqui, ele já tem então, ele pede o nosso PIN, né, os dígitos que a gente colocou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai nos abrir, então a gente consegue abrir esse relatório e ele nos mostra, da mesma forma, né, que eu fiz aqui o nosso checkpoint que aparece na tela do meu computador, está aparecendo aqui no meu celular, então todas as informações certinho e eu posso salvar, eu posso, enfim, fazer o que eu quiser com essa informação. É muito legal, acredito que é uma ferramenta então de comunicação, é uma ferramenta de a gente salvar o nosso planejamento, de a gente ter uma forma de visualizar o que a gente planejou para aquele paciente rapidamente, é uma forma de comunicação com o nosso colega, com o nosso paciente, com o nosso cliente, que vai lá no nosso consultório e às vezes tem dificuldade de entender o tratamento que a gente quer propor para ele e utilizar então o scanner e essas ferramentas que o próprio MedLink nos traz é muito interessante, é muito legal e facilita então a comunicação e a venda para os nossos pacientes. E aí galera, o que acharam? Será que isso vai ser interessante para a gente incluir no nosso dia a dia a ferramenta do checkpoint do MedLink? Qualquer um de nós pode baixar o MedLink no computador. Para quem é usuário Medit, isso facilita ainda mais porque a gente vai utilizar o scanner da Medit para adquirir as imagens, a gente já vai ter todos esses escaneamentos dentro da nossa plataforma do Medit, a gente pode incluir fotografias dentro do nosso visualizador dentro do software e incluir essas fotografias que a gente tem no nosso relatório, juntando tudo isso a gente gera e manda para quem que a gente quiser e de uma forma bem tranquila todos podem ter essa informação na palma da nossa mão. Então a gente pode simplesmente mandar o link, mandar uma foto, qualquer um pode entender aquilo e nós vamos com certeza utilizar essa ferramenta para fechar mais casos, ter uma ótima comunicação com os nossos colegas, clientes, isso vai nos ajudar bastante. Se você ficou com alguma dúvida de como que faz, alguma etapa, né, dessa montagem do nosso relatório, escreve nos comentários, é importante que a gente possa trocar essas ideias para que a gente cresça, evolua e cada vez mais eu trazer vídeos como esse mostrando todas as ferramentas que a gente tem que a gente pode utilizar para a odontologia digital. Até mais!